Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Eu vou continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade. Eu meditei, foi o volume 18, 20 de dezembro de 1925. Aí eu vou retomar a leitura desse trecho, porque eu não... acho que acabou que eu não meditei ele todo no último vídeo. Volume 18, 20 de dezembro de 1925, sobre as lágrimas de Jesus e como derramou todas as lágrimas das criaturas. Viver na divina vontade significa possuí-la. Estava pensando nas lágrimas que derramou o menino Jesus em seu nascimento e dizia entre mim: quão amargas devem ter sido essas lágrimas, como lhe puderam agora congelar, agora queimar aquele terno rosto. Porque, pelo que eu sei, as lágrimas têm dois efeitos, segundo a causa pela qual são derramadas. Se a causa é por amor, queimam e fazem dar em soluços. Se são produzidas pela dor, são geladas e fazem tremer. No meu menino real havia um intenso e infinito amor e uma dor sem fim, assim que muito lhe devem ter custado suas lágrimas. Agora, enquanto pensava nisso, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e fez-me ver o seu rosto banhado em lágrimas, mas tantas que uma corria atrás da outra, até lhe banhar o peito e as mãos, e suspirando disse-me: minha filha, minhas lágrimas começaram desde o primeiro instante de minha concepção no seio de minha Mãe Celestial e duraram até meu último respiro sobre a cruz. A vontade de meu Pai Celestial confiou-me também o trabalho das lágrimas, e devia derramar tantas de meus olhos, por quantas deviam derramar todas as criaturas juntas. Assim como concebi todas suas almas em mim, assim devia derramar todas suas lágrimas de meus olhos. Depois, quanto chorei, de meus olhos derramei as lágrimas que as criaturas derramaram por paixões, para que as minhas apagassem suas paixões, e derramei as lágrimas necessárias depois do pecado, para lhes dar a dor de me ter ofendido e a convicção do mal que fizeram, preparando com minhas lágrimas o propósito de não me ofender mais. Devo derramar as lágrimas para enternecer as almas, para fazê-las compreender as penas de minha paixão. Como também derramei lágrimas abundantes de amor, para atrair as almas a me amar, para captar sua simpatia e seu coração todo para mim. Basta dizer-te que não há lágrima que brote do olho humano que não tenha derramado eu de meus olhos. Ninguém soube das minhas tantas lágrimas, dos meus tantos choros ocultos e dos meus segredos. Quantas vezes ainda como o tenro menino voava da terra ao céu, e encostando a minha cabecinha aos joelhos de meu Pai Celestial, chorava e soluçava. Dizia-lhe: meu Pai, olha, eu nasci no mundo para lágrimas e dor, como os meus irmãos que nascem às lágrimas e morrem em pranto. E eu amo tanto estes irmãos que quero derramar todas as suas lágrimas de meus olhos. Não quero que nenhuma me escape, para dar às suas lágrimas, lágrimas de amor, de dor, de vitória, de santificação, de divinização. Quantas vezes minha querida mamãe me olhando ficava trespassada ao me ver todo banhado em pranto, e ela unia pela dor de me ver chorar suas lágrimas às minhas. E chorávamos juntos. Às vezes me via obrigada a esconder-me para dar desabafo ao pranto, para não transpassar seu inocente e materno coração. Outras vezes esperava que a minha celestial mamãe, por necessidade, se ocupasse em seus afazeres domésticos para dar desabafo a minhas lágrimas, para poder completar o número das lágrimas de todas as criaturas. Então, o que eu consigo entender assim, que Jesus ele satisfaz a justiça isso e alcança o conhecimento, porque é isso que a gente estava falando hoje
E a justiça, se ela recebe a satisfação de uma pessoa, ela é perfeita, né? Então, se uma pessoa paga, tipo assim, o preço da justiça, recebe as consequências, aí Deus não tem que tirar essa de outra pessoa, esse sofrimento. E aí, com o sacrifício de Jesus, a gente alcançou o conhecimento. E com o sacrifício, que é o que a gente estava falando hoje também, com o sacrifício da Luísa, de vítima, o sacrifício dela alcançou o céu. Ela sofreu em nome... Ela como vítima, se colocava ante a justiça divina para receber sobre ela os golpes da justiça. E poupava as criaturas. Poupava a gente do sofrimento. Não em tudo, em parte, né? Porque uma parte cai sobre nós da justiça. Mas aí a gente recebeu o livro do céu. O conhecimento do livro do céu. Porque aí você lê Jesus aqui falando, né? Ele falando do sofrimento dele, tudo que ele sofreu, desde que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele chorou. Chorou por nós, pela humanidade. Sofreu tudo que ele sofreu. E isso estava oculto. Aí ele fala, né? Eu chorava de amor pelas criaturas para enternecer o coração delas, para elas me amar, só que estava oculto. E exposto esse conhecimento. Agora a gente sabe que Jesus chorou e aí a gente vai se enternecer. Como é que eu ia saber? Eu não sabia, a gente não sabia disso. Então, mas claro que durante até Deus revelar para Luísa o livro do céu, tudo isso, tinha a graça de Deus, né? Iluminava os corações por causa dos méritos de Jesus, de tudo que ele sofreu. O Pai enviava graça, luz, para poder as pessoas se converter. Para a pessoa se converter. Claro que isso acontecia. Mas agora a gente tem a revelação, o conhecimento de tudo que Jesus fez. E aí aí Deus fala, né? O que ele fala do conhecimento, uma coisa que ele fala que é muito importante. O maior bem que ele pode dar para a gente é o conhecimento. Conhecimento, e não só assim de forma... Aí agora o conhecimento está assim, revelado, assim, ó, escancarado. Não é só uma inspiração divina que vem na nossa alma para a gente se converter, para poder amar a Deus, para poder não sair da vida de pecado. Não é só uma inspiração que vem. É o próprio Deus falando assim, escancarado. Como ele fala, o livro do céu é os caracteres da pátria celestial transportado para a terra. É uma graça muito grande esse conhecimento. Porque aí sim a gente vê claramente o que aconteceu, entende claramente todo esse sacrifício de Jesus. Ele fala coisas que ele nunca tinha falado. E aí a gente como é poderosa essas palavras. Para a gente entender, porque a gente meditava a paixão de Jesus, por exemplo, entendia o sofrimento dele, o que ele passou, mas não tinha toda essa abrangência assim, do conhecimento do que aconteceu na paixão. A gente não tinha. E quando a gente conhece o livro das 24 horas da paixão, por exemplo, meu Deus, aquele livro transforma-se poderosamente. A gente entender, a nossa inteligência contempla aquilo ali, ó, e fala, nossa, eu não quero nunca mais pecar. Nunca mais eu quero ofender a Deus. Olha o que ele fez por mim, você entende? Então é muito poderoso esse conhecimento. Transforma-se poderosamente. Nunca mais eu quero pecar, nunca mais. Eu só quero te amar. É muito claro, assim, a luz é muito forte, muito claro, muito... Ele fala aqui, né? Ele fala, ó, minhas lágrimas começaram desde o primeiro instante da minha concepção no seio de minha mãe e duraram até meu último respiro. A vontade de meu Pai Celestial confiou-me também o trabalho das lágrimas.
E devia derramar tantas de meus olhos, por quantas deviam derramar todas as criaturas juntas. Assim como concebi todas suas almas em mim, assim devia derramar todas suas lágrimas de meus olhos. Viver tudo o que a gente devia viver em nosso nome, né, em nosso lugar. Vê, pois, quanto chorei. De meus olhos derramei as lágrimas que as criaturas derramaram por paixões. Então, a criatura derramava por paixão as lágrimas, chorava por causa de uma paixão, e ele chorou para reparar isso. Porque para reparar essas lágrimas que não é para a gente chorar por causa de paixões, para que as minhas apagassem suas paixões, para a gente ter esse conhecimento, não chorar por causa de não ter paixões, é para só amar a Deus e tudo, para que as minhas apagassem as suas paixões, e derramei as lágrimas necessárias depois do pecado. Então a criatura chora por causa de paixões e não chora por causa de pecado. Não chora por ofender a Deus, não se importa, ofende, não, e às vezes não às vezes assim, erra por ignorância, mas até a ignorância, às vezes é porque a criatura tem preguiça de conhecer a Deus, e aí acaba pecando, acaba não vivendo o propósito para o qual foi criado, não vivendo a santidade por falta de conhecimento. Mas não é porque Deus não revelou o conhecimento, porque o conhecimento é inacessível, porque a pessoa não tinha como saber. É porque às vezes não quis saber. Então acaba não vivendo a santidade, não vivendo o que Deus quer, a vontade de Deus, por ignorância. Mas não é por uma ignorância assim que foi imposta. Tipo, não tinha como a pessoa não ser, não foi isso. E aí acaba que vive na desordem, vive totalmente uma vida desordenada, sem Deus, e não chora por causa disso. Não se lamenta por causa disso. Não se lamenta porque está longe de Deus, porque não vive na graça de Deus. Por isso não se lamenta, não se dá conta. Não se dá conta, não se importa porque está vivendo longe de Deus, está vivendo uma vida de pecado, afastado de Deus. Não se importa, não derrama uma lágrima por causa disso. Mas agora, por causa de paixões, derrama muitas lágrimas, chora muito, sofre muito. Sofre muito por causa de alguma coisa que dá de alguém, de alguma coisa, às vezes chora porque perdeu o ônibus. Chorar por causa que está longe de Deus, não derrama uma lágrima. E aí Jesus derramou todas, a gente devia chorar só por causa disso. De estar longe de Deus. E aí Jesus reparou tudo isso, para lhes dar a dor de me ter ofendido e a convicção do mal que fizeram. Isso tudo Jesus oferece para a justiça, para o Pai, e o Pai envia luz. Aí estou lembrando que da outra vez que eu li esse trecho, eu li uma parte do livro da vida íntima que Jesus explicava assim como que ele fazia, né, as orações que ele fazia. Ele oferecia para o Pai as lágrimas dele em desconto dos pecados e pedir ao Pai, manda luz para essa pessoa se arrepender, manda luz para ele entender que ele tem que chorar pelo pecado e não chorar por paixões. Aí Jesus pedia isso, para inspirar o coração da pessoa a ver que está ofendendo a Deus. Então Jesus pedia para o Pai luz, pedia para o Pai conhecimento para as almas, pedia para o Pai iluminar nossa consciência, nosso entendimento, nossa alma. Ele pedia conhecimento, ele pedia luz, a graça, tocar o coração da pessoa, para a pessoa entender, conhecer, usar a inteligência. E ele oferecia as lágrimas dele, a dor dele, para alcançar isso. Preparando com minhas lágrimas o propósito de não me ofender mais. Devo derramar as lágrimas para enternecer as almas, para fazê-las compreender as penas de minha paixão. Tá vendo? Compreensão tem a ver com entendimento. Às vezes a gente vê Jesus falando essas coisas e pensa assim, mas como que vai acontecer isso, né? Que Jesus fala, como que prepara com minhas lágrimas o propósito de não me ofender mais? Vai acontecer um milagre assim, algo assim. Um milagre que a pessoa vai se entender. Não, a gente passa pelo entendimento, pela compreensão. Para compreender a paixão,
Deus tem que revelar como foi as penas da paixão de Jesus. E iluminar nosso entendimento para a gente ver claramente, entender profundamente como que foi. Tem que ter o Espírito Santo em nós para poder entender, para compreender as penas da paixão. Não basta também só ler o livro do céu, ler o livro das 24 horas da paixão, sem o Espírito Santo iluminando, porque senão vai ser só uma leitura assim friamente, que você não vai entender. Se não tiver a graça de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo para nos ensinar e iluminar. Como também derramei lágrimas abundantes de amor para atrair as almas a me amar. Então, a gente sabendo disso, tendo esse conhecimento aqui, a gente fica atraído para amar a Jesus, amar a Deus, vendo como ele sofreu, o que ele é, contemplando o que ele é no conhecimento, para captar sua simpatia e seu coração todo para mim. Basta dizer-te que não há lágrima que brote do olho humano que não tenha derramado eu de meus olhos. Ninguém soube das minhas tantas lágrimas, tá vendo? Ninguém soube. Até então ninguém sabia dessas tantas lágrimas de Jesus. Mas aí a Luísa foi oferecida como vítima e sofreu tanto em nome de todos. E esse conhecimento está aqui agora disponível. Esse segredo está aqui, revelado. Ninguém soube, mas agora a gente sabe. Dos meus tantos choros ocultos e dos meus segredos, quantas vezes ainda como tenro menino, voava da terra ao céu, e encostando a minha cabecinha aos joelhos de meu Pai Celestial, chorava e soluçava, e dizia-lhe, meu Pai, olha, eu nasci no mundo para lágrimas e dor, como os meus irmãos que nascem às lágrimas e morrem em pranto. E eu amo tanto estes irmãos, que quero derramar todas as suas lágrimas de meus olhos. Não quero que nenhuma me escape, para dar às suas lágrimas, lágrimas de amor, de dor, de vitória, de santificação e de divinização. As lágrimas de Jesus oferecidas à justiça ao Pai alcançam para a gente a santificação, a divinização, a vitória, pelo que a gente conhece. E Deus revela tudo e ainda vem na nossa alma para iluminar, para a gente entender o que ele fala. Se ele não falar, a gente não entende. Impossível sozinhos entender isso que Deus está falando. Quantas vezes minha querida mamãe me olhava e ficava trespassada ao me ver todo banhado em pranto, e ela unia, pela dor de me ver chorar, suas lágrimas às minhas. E chorávamos juntos. Às vezes me vê obrigada a esconder-me para dar desabafo ao pranto, para não traspassar seu inocente e materno coração. Outras vezes esperava que minha celestial mamãe, por necessidade, se ocupasse em seus afazeres domésticos para dar desabafo a minhas lágrimas, para poder completar o número das lágrimas de todas as criaturas. Aí a Luísa falou, então ao ouvir isto, lhe disse, Jesus, meu amor, já que também minhas lágrimas foram derramadas por teus olhos, como também as de nosso primeiro pai Adão, eu quero que as derrames sobre minha alma para me dar graça não somente de fazer tua santíssima vontade, mas de possuí-la como coisa e vontade minha. Então Jesus sacudia a cabeça, e do seu rosto corriam as lágrimas sobre minha pobre alma, e acrescentou. Então a Luísa queria que ela tivesse a graça de não só fazer a vontade de Deus, mas de possuí-la como coisa dela, como vontade dela. E é justamente isso aí que Jesus quer, né? Que Deus quer pra gente. Foi para isso que a gente foi criado. É justamente isso aqui. Pra gente viver, não somente fazendo a vontade de Deus, mas vivendo com a vontade de Deus como coisa nossa. Ter a vontade de Deus como nossa. Aí ele falou, filha de meu querer, certamente que derramei tuas lágrimas, para que, passando por meus olhos as tuas, pudesse te dar o grande dom de minha vontade. Que Adão não pôde receber com suas lágrimas, apesar de que passaram por meus olhos, podes receber tu, porque Adão antes de que pecasse, possuía minha vontade. E com a possessão de minha vontade, na semelhança crescente de seu Criador,
e crescia tanto que formava o encanto de todo o céu e todos se sentiam honrados em servi-lo, depois do pecado perdeu a possessão de meu querer. E apesar de ter chorado sua culpa e não ter pecado mais, olha que interessante, né? Apesar de ter chorado sua culpa e não ter pecado mais, pôde fazer a minha vontade, somente fazer a minha vontade, mas não possuí-la. Porque faltava o divino ofendido. Nossa, Jesus, ajuda, Senhor. Porque faltava o divino ofendido que devia formar um novo enxerto divino entre a criatura e o Criador, para poder cruzar de novo os limites das possessões do eterno querer. Este enxerto foi feito por mim, o Eterno, depois de 4.000 anos. E Adão, até então, havia passado aos limiares da eternidade. Mas apesar deste enxerto divino feito por mim com lágrimas, suspiros e penas inauditas, quantos se reduzem à condição de Adão depois do pecado, a só fazer minha vontade? Outros não a querem reconhecer, outros se rebelam a ela. Só quem vive minha vontade eleva-se ao estado de Adão inocente antes de cair em pecado, porque há uma grande distância entre quem faz a minha vontade e entre aqueles que a possuem. Há distância entre Adão inocente e Adão depois do pecado. E eu, vindo à terra, devia agir como Deus, cumprir em toda a obra do homem, elevá-lo ao ponto primeiro da sua origem, dando-lhe a posse da minha vontade. E enquanto muitos se servem da minha vinda apenas como remédio para a sua salvação, e portanto tomam a minha vontade como remédio, como força e como antídoto para não ir para o inferno, eu esperarei ainda, a fim de que surjam as almas que a tomem como vida, e como fazê-la conhecer, tomem posse dela, e com fazê-la conhecer, tomem posse dela, e assim completarei a obra da minha vinda à terra. E terá fruto o enxerto divino formado de novo com a criatura. E minhas lágrimas se transformarão em sorrisos celestiais e divinas para mim e para elas. Em sorrisos celestiais e divinos para mim e para elas. Então ajuda, Senhor, vou voltar aqui tudo, vou ler de novo, para entender o que Jesus está falando. Eu entendi até agora o seguinte, que Adão, antes do pecado, Adão tinha a divina vontade como posse, possuía a vontade divina, era dele. Depois do pecado original, ele viveu como servo, fazendo a vontade de Deus. Ele não tinha a vontade de Deus como posse, ele tinha sua vontade própria, humana, e fazia a de Deus. Fazia a de Deus, fazia a vontade de Deus. Mas ele não tinha a vontade de Deus como posse depois do pecado. Então, aí Jesus veio, a vinda de Jesus foi para restabelecer a condição do homem, para voltar a ser como Adão era antes de pecar, que possuía a vontade de Deus, tinha ela como posse. Mas tem gente que usa a vinda de Jesus somente para viver como Adão, na condição depois do pecado, fazendo sua vontade de Deus, ou fazendo a vontade de Deus só com a intenção de não ir para o inferno, vendo Deus como um Senhor e se colocando na condição de servo, de escravo. Então, não tem amor por Deus, assim, aquele amor que fala, eu não quero ofender a Deus por causa dele mesmo, porque eu amo, eu te amo, Senhor, eu não quero te ofender. Então, a pessoa faz assim, eu vou à missa, porque senão, se eu não for à missa, tá no quarto mandamento, se eu não for, eu vou pro inferno. Ver Deus como um tirano. Então, eu não vou por medo,
Eu não vou por medo. Então, aí tem muitos que vivem assim, usando a vinda de Jesus e a redenção, antídoto. Só uma coisa assim, para não ir para o inferno, para ser salvo. Mas Jesus falou, eu vou esperar. E vai chegar essas almas que vão ter minha vontade como posse. Vão possuir a minha vontade e vão viver na condição de Adão antes do pecado. A santidade original. Jesus quer nos levar lá na origem. Então foi isso que eu entendi. Agora eu não entendi essa parte aqui do divino ofendido. Vou ver essa parte aqui de novo. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, ajuda eu a entender isso aqui. Então vou começar aqui. A Luísa falava assim, ó, eu quero não só fazer a tua vontade. Derrama, Senhor, as suas lágrimas na minha alma, os seus méritos, para me dar a graça não somente fazer tua santíssima vontade, mas de possuí-la como coisa e vontade minha. Não quero só fazer a tua vontade, então me dá essa graça. E a gente alcança essa graça pelos méritos de Cristo. Foi Jesus que alcançou para a gente que alcançou de novo para a humanidade o dom de viver na vontade divina. Foi ele que religou tudo. Ele que ofereceu, satisfez a justiça para isso. Aí ele falou, filha de meu querer, certamente. Ela falou assim, ó, já que também minhas lágrimas foram derramadas por teus olhos, as minhas lágrimas, que ele falou assim, eu derramei as lágrimas de toda a humanidade. Todas as lágrimas que as criaturas choram, eu chorei todas. Só que para reparar, elas choravam por paixões, eu chorei para poder apagar as paixões delas. Elas não choram pela dor de me ofender. Eu chorei a dor de cada uma por ter me ofendido. Para reparar, para completar o número das lágrimas, porque a pessoa não chora porque ofendeu a Deus, chora por paixões. Chora porque perdeu o ônibus, chora porque não tem... chora por causa de paixões, de apegos. Apego à saúde, apego a dinheiro, apego às criaturas. Mas por causa de ofender a Deus, não chora. Então ele chorou todas as nossas lágrimas. Aí Luísa falou, então o Senhor chorou as minhas e chorou as de Adão. Porque ele falou, chorei para poder apagar suas paixões. Aí ela falou, então apaga tudo, né? E me dá a sua vontade. O Senhor, ele alcançou para nós essa vida divina, com as lágrimas dele, com o sacrifício dele. Ela falou, então eu quero, né? Tipo assim, eu quero, então, isso que o Senhor alcançou. Aí, e também as de nosso primeiro pai Adão, também chorou as de Adão. Também chorou as de Adão. Ele também chorou as de Adão. Aí ele falou, filha de meu querer, certamente que derramei tuas lágrimas, para que passando por meus olhos as tuas lágrimas, pudesse te dar o grande dom de minha vontade. O que Adão não pôde receber com suas lágrimas, apesar de que passaram por meus olhos, podes receber tu. Porque Adão, antes de que pecasse, possuía minha vontade. E com a possessão de minha vontade, na semelhança crescente de seu Criador, e crescia tanto que formava o encanto de todo o céu e todos se sentiam honrados em servi-lo, depois do pecado, perdeu a possessão de meu querer. E apesar de ter chorado sua culpa e não ter pecado mais, pôde fazer minha vontade, mas não possuí-la. Porque faltava o divino ofendido, e devia formar um novo enxerto divino entre o Criador e a criatura. Faltava Jesus, né? Faltava Jesus para fazer o enxerto, para poder cruzar de novo os limites das possessões do eterno querer. O que o Senhor quis dizer com isso, meu Pai? Faltava o divino ofendido. Não entendi como que o Senhor falou dessa forma. Não entendi o que o Senhor quis dizer isso aqui.
Faltava o divino ofendido que devia formar um novo enxerto. Faltava Jesus, que devia formar um novo enxerto. Por isso que Adão tinha que vir Jesus para operar a redenção, para a gente poder para poder a gente voltar para o reino da divina vontade, tinha que ter Jesus. E Adão não tinha. Por mais que ele chorasse, ele chorou. Ele chorou. Ele chorou depois da culpa. Mas esse choro dele, essas lágrimas dele, não tinham esse mérito para alcançar de novo o paraíso, o Éden. As lágrimas de Jesus, como ele é Deus e vive, como ele é Deus, chorou na divina vontade, porque ele tem a vontade divina naturalmente, porque ele é Deus. As lágrimas dele têm mérito para poder, entendeu? Derramei tuas lágrimas para que, passando por meus olhos, as tuas pudeste dar o grande dom de minha vontade. O que Adão não pôde receber com suas lágrimas, Adão não pôde receber o dom da vontade divina de novo com as lágrimas que ele chorou, porque ele tinha perdido a vontade divina. Ele só fazia a vontade. Depois do pecado, ele não tinha a divina vontade como posse. Não tinha a vontade divina como posse. Então, as lágrimas dele, com essas lágrimas, ele não pôde receber o dom de viver de novo na vontade divina. Apesar de que passaram por meus olhos, as dele também passou pelos olhos de Jesus. E Jesus chorou por toda a humanidade, inclusive passando. Mas o que Adão não pôde receber, podes receber tu. Porque a gente tem Jesus. Porque a gente tem a redenção. É um mistério, gente, muito grande isso aqui. E Adão não pôde receber com suas lágrimas. Apesar de que passaram por meus olhos, as lágrimas dele também passou pelos olhos de Jesus. Podes receber tu. Porque Adão, antes de que pecasse, possuía minha vontade. E com a possessão de minha vontade, na semelhança crescente de seu Criador, e crescia tanto que formava o encanto de todo o céu e todos se sentiam honrados em servi-lo, depois do pecado perdeu a possessão. E apesar de ter chorado sua culpa e não ter pecado mais, não, mesmo assim, mesmo que ele chorou a culpa dele, não pecou mais, ele não pôde ter a vontade divina como posse, mas só como viver como servo. Mas não possuía, porque faltava o divino ofendido. E devia faltava a redenção, faltava Jesus. E devia formar um novo enxerto divino. Porque Deus não tinha tomado carne humana e assumido tudo nele. Tinha que o próprio Deus assumir uma humanidade para fazer tudo em nome de todos, para poder a gente receber de novo, para formar para enxertar. Devia formar um novo enxerto divino entre a criatura e o Criador. Então Deus teve que se encarnar, tomar carne humana, que é o que ele falou na circuncisão. Quando houve o corte, né, da circuncisão, que doeu, chorou, derramou sangue. Aquele sangue reparou a dor, reparou o corte que Adão fez na alma dele quando saiu da vontade divina. Adão era criatura, tinha um corpo humano, então Deus se encarnou, tomou carne humana e reparou tudo. Mas então quando ele tomou carne humana, quando ele se encarnou, enxertou de novo a criatura e o Criador. Então faltava esse enxerto, faltava a encarnação do Verbo, faltava vir o Messias, faltava vir o nosso Redentor e se encarnar. Não tinha isso, mas agora a gente tem. Adão não tinha.
para poder cruzar de novo os limites das possessões do eterno querer. De novo, o homem Deus, criatura e criador unidos através de Jesus. Então é isso, faltava Jesus, faltava Deus que se tornou, faltava o verbo que se fez carne, habitou entre nós e reparou tudo, tomou sobre si tudo, chorou as nossas lágrimas, sofreu tudo para reparar tudo e alcançar de novo esse conhecimento, esse dom. Então faltava Jesus, beleza. Este enxerto foi feito por mim, homem Deus, eterno, depois de 4.000 anos. Então ele tem, porque às vezes eu fico confusa assim, porque para Deus não tem tempo. Mas nesse caso tinha que acontecer a encarnação, nesse caso tinha que acontecer essa sucessão de atos assim. Porque para Deus já está tudo feito no ato único, mas tinha que ter a sucessão dos atos e Jesus tinha que vir tomar carne humana depois de 4.000 anos e fazer de novo esse enxerto. É isso que está me confundindo aqui a cabeça. Este enxerto foi feito por mim, Jesus, Verbo eterno, que se fez carne, habitou entre nós e aconteceu a redenção, mas a redenção é um meio para a santificação, depois de 4.000 anos. E Adão até então havia passado aos limiares da eternidade. Adão já tinha morrido. Quando Jesus veio, se encarnou, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós e tomou a carne humana, Adão já não estava mais aqui. Já não estava mais em seu corpo humano, já tinha passado para a eternidade. Adão já tinha passado para a eternidade. Então, assim, tinha que estar... ele já estava no céu quando Jesus veio. Então, para viver na vontade divina, é quem está aqui na Terra. É quem está aqui na Terra. Interessante, né? É isso. Para viver o dom da divina vontade. Já tinha passado, então não tinha como ele viver. Porque a Jesus veio depois dele. Ele já tinha ido. Mas apesar deste enxerto divino feito por mim com lágrimas, esse enxerto divino, essa ligação de novo foi feita com lágrimas, suspiros e penas inauditas de Jesus. Apesar de tudo isso, apesar do sacrifício todo dele, todo o que ele fez, muitos se reduzem à condição de Adão depois do pecado, a só fazer minha vontade. Muitos só querem fazer a vontade de Deus, não tem ela como posse. Sendo que nesse enxerto divino feito por Jesus, a gente pode alcançar, não só fazer a vontade divina, mas ter ela como posse. Jesus fez o necessário, mais do que necessário, para a gente ter a vida divina e a vontade divina como posse. Mas muitos só tem ela como, só usa desses, né? Apesar de tudo que Jesus fez, muitos se reduzem à condição de Adão depois do pecado e só faz a vontade de Deus. Outros não a querem conhecer. Nem faz, não quer nem saber. Quer sua própria vontade, faz tudo da sua cabeça. Não quer saber de Deus, nem faz a vontade de Deus, nem chega nem a fazer. Outros se rebelam a ela. Então tem gente que só faz, tem gente que não quer nem saber dela, não quer conhecer, e outros conhecem e se rebelam, se revoltam. É Lúcifer que se revoltou e não aceita a vontade de Deus. Outros se rebelam. Só quem vive em minha vontade eleva-se ao estado de Adão inocente antes de cair no pecado, vivendo em posse da vontade de Deus. A mesma vontade de Deus é a minha. Você não se rebela contra ela, você não só faz, ela é sua. A sua e a de Deus é a mesma. Há uma grande diferença, há uma grande distância entre quem faz a minha vontade e entre aqueles que a possuem. Há a distância entre Adão inocente e Adão depois do pecado. Um é filho e outro é servo. Quem vive na vontade divina tem ela como posse é filho. Quem vive só faz a vontade de Deus é servo, vive como servo. Isso tem medo de Deus. E eu vindo à terra, devia agir como Deus, cumprir em toda a obra do homem e a obra completa do homem, elevando-o ao ponto primeiro de sua origem. Então, retornar a gente ao início, à origem, não só
não só vir para poder a gente viver fazendo a vontade de Deus, mas vivendo como filho, possuindo a vontade de Deus, dando-lhe a posse de minha vontade. E enquanto muitos se servem da minha vinda apenas como remédio para a sua salvação, e, portanto, tomam a minha vontade como remédio, como força e como antídoto para não ir para o inferno. Só quer a salvação, quer dizer assim, só quer não ir para o inferno, quer o mínimo do mínimo do mínimo. Só para não ir para o inferno. Então eu vou faz as coisas assim, às vezes por obrigação. Não é por amor puro a Deus, mas por uma obrigação. Prime a obrigação. Rezei a oração tal que tinha que rezar, tem um diário aqui espiritual, eu rezo todo dia essa oração. Como obrigação, não é por amor. Fosse antídoto para não ir para o inferno. Que tristeza. Nossa, mas isso é maravilhoso. É isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer de tudo para não ir para o inferno. Não, a gente tem que fazer de tudo para viver com a posse da vontade de Deus. As paixões morrem, você só quer Deus, só quer Ele, a mesma vontade. Não existe a sua vontade, a de Deus, só existe a de Deus em você. Pense para o inferno, nem cogita isso. Só ama. Eu esperarei ainda, a fim de que surjam as almas que a tomem como vida, e é o que a gente está fazendo aqui. Ter a vontade divina como vida. E com fazê-la conhecer, tomem posse dela. Então, Jesus revelando, através do livro do céu, a luz escrevendo, é a vontade dele sendo conhecida, a gente toma posse dela para viver com ela, ter ela como vida. E a luz escreveu e a gente está aqui divulgando, fazendo ela ser conhecida. Então, olha como é importante fazer esse trabalho de fazer a vontade, trabalhar nisso, né? Fazer a vontade de Deus ser conhecida, para as criaturas tomar posse dela, e Deus completar a obra da vinda dele à Terra, e Jesus completar a obra dele da vinda à Terra. Tem noção da importância de fazer a vontade divina ser conhecida? Olha aqui. Fazer a vontade divina ser conhecida, e assim Jesus vai completar a obra da vinda dele à Terra, e terá fruto o enxerto divino formado de novo com a criatura. Todo o sacrifício dele vai ter fruto. Fruto completo. O fruto completo da obra de Jesus é quando as criaturas conhecem a vontade divina e tomam posse dela. Então, imagina a importância desse trabalho de fazer a vontade divina ser conhecida. Essa é a vontade dele. Aí, quando a gente tem viver com um exemplo assim de viver não só fazendo a vontade de Deus, mas tendo ela como posse. O que mais Deus quer? Imagina, gente, o que mais Deus quer? Que a vontade dele seja conhecida. Gente, fazer a vontade dele ser conhecida significa completar a obra dele de vir da terra. Completar o que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio com um propósito. Jesus veio com um propósito aqui na terra. É levar o homem à santidade original. Esse é o propósito. E para isso acontecer, as criaturas têm que tomar posse da vontade dele. A gente tem que ter a mesma vontade de Deus. Só que para ter a mesma vontade de Deus, eu preciso conhecer que ele quer isso. Conhecer isso, conhecer esse dom, conhecer que Deus quer isso, entendeu? Conhecer o livro do céu. Então, é isso que ele mais quer. É isso que ele mais quer, que a vontade dele seja conhecida. Quando eu vivo com a vontade dele, tenho ela como posse na minha alma, o que eu vou querer? Uma coisa bem lógica. O que eu vou querer? Eu não tenho a mesma vontade de Deus? Qual que é a vontade dele? Que a vontade dele seja conhecida. E qual que é a minha? A mesma. Que a vontade dele seja conhecida. E eu vou fazer isso não é só falando para Deus. Eu quero que a sua vontade seja conhecida, que venha o teu reino, só orando, fazendo uma oração, que venha o teu reino, que a sua vontade seja conhecida. Não, é ato concreto. Não é só falar para Jesus, eu quero, Senhor, que a sua vontade seja conhecida. Isso tem que ser com atos, com fatos, coisas concretas. É você falar do livro do céu. Mas não adianta, como esses dias Jesus falou na escola da divina vontade.
falar, pegar um livro, sair de porta em porta, falando da divina vontade para as pessoas aí do seu bairro. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus colocou as coisas. É do jeito dele, porque é para quem quer conhecer. Ele quer dar ele quer voluntário, ele quer que a pessoa queira conhecer, não é uma coisa assim imposta, que ele vai impor, que você vai pegar o livro do céu, então depois de ler isso aqui, e obrigar o seu filho a ler o livro do céu, obrigar as pessoas da sua paróquia a conhecer o livro do céu, não é isso. É dar para quem quer receber. E aí ele colocou a gente num grupo, tem aqui esse canal no YouTube, a gente está num grupo de WhatsApp, onde tem pessoas que estão interessadas. Então, o seu campo de trabalho é aí, aqui. Jesus deixa isso muito claro para a gente. Colocar na internet e quem voluntariamente queira conhecer, quem quer conhecer, que vai conhecer. Não é uma coisa imposta. Então, é muito importante entender isso. Então, se você tem essa vontade, a vontade de Deus, você vai querer que ela seja conhecida, porque é isso que Deus quer. E aí você tem ela como posse, você quer a mesma coisa que ele. Aí você vai fazer o que ele está querendo. Vai ser natural, porque a mesma vontade de Deus é a sua. Então você não vai ter nenhuma dificuldade de fazer isso, vai querer fazer. Por mais pequeno que você seja, você não entende direito, mas você vai fazer, igual eu estou aqui lutando, Senhor, para entender o que eu quis dizer aqui, Senhor. Não fica aqui, tipo assim, para eu fazer um vídeo, um estudo aqui, eu vou primeiro estudar milhões de vezes esse trecho, para depois gravar. Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, então eu chego do trabalho, já ligo o computador, já pego o trecho e vou ler. Se eu for estudar antes, eu não vou fazer o vídeo. Então, se eu só ler esse trecho aqui na internet, eu já estou fazendo a vontade dele ser conhecida. E o que ele me explicar, o que eu conseguir entender, eu vou falar. Mas, entender? Não tem assim, eu tenho que fazer de uma forma bem bonita e não sei o que, isso é ficar no humano. Deus quer muito que a vontade dele seja conhecida, ficou sufocado tanto tempo. Então, o tempo que a gente tem, a gente faz isso. Faz ela ser conhecida. É isso que ele quer. E assim, completar a obra dele da vinda à terra e terá fruto o enxerto divino formado de novo com a criatura. Nossa, e minhas lágrimas se transformarão em sorrisos celestiais e divinas para mim, sorrisos celestiais e divinos para mim e para elas e para as criaturas. Gente, isso aqui, meu Deus, se o coração não se enternecer com isso e você não sai correndo para fazer a vontade divina ser conhecida do jeito que Jesus quer, meu Deus, não consigo. Então Jesus fala, a gente tem que falar do livro do céu, tem que partilhar lá no grupo, tem que fazer o tema do dia, tem que fazer o estudo. Faço, Senhor, faço, a sua vontade tem que ser conhecida, é isso que o Senhor quer, é isso que eu quero também. E as lágrimas dele se transformam em sorriso celestial e alegria divina para ele e para as criaturas. Nossa, vamos lá, o que tem que fazer, Senhor? O que tem que fazer? Na hora. Então é isso. Então deixa eu começar a ler o volume 19. Isso pelo menos dá para ler. Volume 19, 17. A vontade divina bilocando reina na alma como em sua sede. Nossa, incrível. Bilocando reina na alma como em sua sede. Estava segundo o meu costume por me fundir no santo querer divino e dizia: Majestade suprema, venho em nome de todos, desde o primeiro até o último homem que existirá sobre a terra, para dar-vos todas as homenagens, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura vos deve, e a fazer-vos todas as reparações de todos e de cada um dos pecados. Olha, gente, essa oração aqui, ó, é a oração que a gente faz todo dia. Eu sempre queria achar essa oração, que eu sabia que tinha no livro do céu, mas eu não sabia onde estava. Essa oração a gente faz todo dia, antes das meditações, assim que acorda, a gente faz justamente essa oração aqui, ó. Essa suprema majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para te dar as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça.
fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Aí a gente faz a segunda parte. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Então é assim que a Luísa fazia, o segundo costume dela, para fundir no santo querer divino. Ela falava essa oração para se fundir no santo querer divino. Mas assim, se fundir no santo querer divino não é apenas fazer essa oração pela manhã e ficar com a mente desligada o tempo todo, o resto do dia. Não é você se funde no santo querer divino de manhã, coloca essa intenção, já amarra tudo, né? Assim, modo de falar, amarra. Coloca tudo na divina vontade, com a intenção de fazer tudo em nome de todos, e tá falando na oração, mas não é só isso. Não é só uma devoção, uma oração simplesmente que você faz. Você realmente quer viver tudo e você tem a compreensão do que você está vivendo. Você vai entender, você vai meditar durante o dia, vai entender, vai ter a comunicação com Deus. Não é só uma oração que você faz de manhã e já não é só uma devoção. É uma vida real, assim, de intimidade com Deus, de compreensão. A cada dia vai compreendendo cada vez mais o que é viver na vontade divina. Você tem a divina vontade como posse, como ele falou. E tudo que acontece você aceita, porque o que está acontecendo é a vontade de Deus. E você tem ela como posse, a vontade dele como posse. Então você não se rebela, porque ele falou assim, ó, muitos só fazem a minha vontade, outros se rebelam contra ela. Você não tem isso, porque a mesma vontade de Deus é a sua. Então o que está acontecendo é a vontade de Deus. Então você aceita naturalmente o que está acontecendo, porque se você vive com a vontade de Deus, você vai aceitar. Vai amar o que está acontecendo e ele vai te mostrar, você vai entender o que está acontecendo. Aí Jesus fala, minha filha, este modo de rezar é só da minha vontade, porque somente ela pode dizer, venho em nome de todos perante a majestade suprema, porque com sua onividência e imensidão, vê tudo e abraça a todos e pode dizer, não como um modo de dizer, mas na realidade. Venho em nome de todos para fazer-vos tudo o que as criaturas vos devem. Nenhuma vontade humana pode dizer em realidade, venho em nome de todos. Este é o sinal de que minha vontade reina em ti. De que realmente você vai em nome de todos. E enquanto isso dizia em voz alta, meu Jesus continuava a rezar e eu o seguia, e juntos nos encontramos diante da majestade suprema. Oh, como era belo rezar com Jesus! Todas as coisas ficavam investidas por suas palavras e seus atos, e como sua vontade se encontrava por toda a parte em cada coisa criada. Por toda parte se ouvia repetir suas palavras criadoras, suas adorações e tudo o que fazia. Eu me sentia diminuindo, mas junto a Jesus, e estava toda maravilhada. Então ele acrescentou, minha filha, não te admires. É minha vontade que, bilocando-se, enquanto reina em Deus, ao mesmo tempo reina na alma, e com seus modos divinos reza, ama e obra nela. Por isso nos é impossível não estimar, não amar, não escutar nossa vontade bilocada na criatura, é mais. Só ela nos leva como em regaço nossa alegria, a felicidade, o amor que transbordou de nosso seio em nossa obra adiesta da criação. Repete-nos a festa, renova-nos a alegria que sentimos ao criar tantas coisas belas dignas de nós. Como não amar aquela que nos dá a ocasião de bilocar nossa vontade, ao fazê-la reinar nela para nos dar amor, adorações, glória divina? Por isso, viver em meu querer é o prodígio dos prodígios, porque o tudo está na vontade, tanto em Deus como na criatura. Meu Deus, incrível. Tudo está na vontade, tanto em Deus como na criatura. Até em Deus, tudo está na vontade dele. Na criatura também, tudo está na vontade. Quantas coisas nós podíamos fazer,
mas como não as queríamos, não as fizemos. Quando as queremos, somos todo o amor, todo o poder, todo o olho, mãos e pés. Em suma, todo o nosso ser vem concentrado no ato que quer fazer nossa vontade. Em vez disso, se a nossa vontade não quer, nenhum dos nossos atributos se move. Parece que não tem vida para tudo o que não quer fazer a nossa vontade. Assim que ela tem a supremacia, o domínio sobre nosso ser. E é a dirigente de todos os nossos atributos. A vontade é a dirigente dos atributos de Deus. Se ele quer fazer alguma coisa, ele vai se dar todo para fazer. Então, tudo está na vontade. A gente também é do mesmo jeito. A nossa vontade é que domina. Quando a gente quer fazer uma coisa, o ser humano, quando ele quer fazer uma coisa, ele move céu e terra para fazer. Ele é todo amor, todo. Você faz tudo. Quando você quer uma coisa, você não sente nem dor para fazer. Pode ser uma coisa difícil, mas você não se abate. Você vai lá e faz. A gente fala isso, sabe? Tem que ter vontade para fazer as coisas. Se você não tem vontade, você não faz nada, você não levanta da cama. Então é a vontade que nos move. E se essa vontade que nos move é a divina, você vai mover. É a vontade que é tudo. E aí quem vive na vontade divina, essa vontade que move é a de Deus. É o que ele quer fazer, não o que eu quero. Então eu vou me mover, vou ser todo amor, vou ser tudo para fazer o que Deus quer. Eu não tenho vontade própria, eu tenho a vontade de Deus. Então tudo que eu faço é Deus em mim. Somos todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés. Em suma, todo o nosso ser vem concentrado no ato e quer fazer nossa vontade. A mesma coisa, a vontade divina em nós. Então, a gente é todo... A vontade divina em nós move todo o nosso ser para fazer o que ela quer, para fazer o que ela quer, não o que nós queremos. É uma coisa que Deus quer fazer. E aí eu me movo e faço de tudo. Igual fazer a vontade divina ser conhecida. Deus quer que a vontade dele seja conhecida. E se essa também é a minha vontade, eu vou ser todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés, todo o meu ser para fazer esse ato. Por mais difícil que seja, que tem dificuldade, tem sacrifício, tem dor, tem limitações, tem falta de tempo, mas você não vê isso, você passa por cima de tudo isso, porque é isso que você quer. E quando você quer uma coisa, nada te segura. Nada te segura. Quando um exemplo assim de coisa humana para você ver que é a vontade que move. Um atleta, uma bailarina, ela quer aprender, ela é bailarina e ela ama, ela tem uma vontade de, não sei como é que eu chamo o nome lá, a dança, né? De dançar. E aquilo dói. O pé dela, você já viu o pé da bailarina? Como sangra de dor? Como ele é todo torto. Você acha que não dói? Dói muito. E ela, por que ela se doa daquele jeito? Porque ela tem vontade. Ela tem vontade de ser bailarina. Ela tem vontade. Ela é todo amor, todo olhos, mãos e pés, todo o ser dela concentrado naquele ato de fazer a dança lá de bailarina. E a dor que ela sente, ela nem vê. Ela passa em cima de tudo. Ela doa a vida dela para ser bailarina, para fazer o que ela quer. Então, se você quer fazer o mesmo que Deus quer, se a vontade dele é a sua, você vai passar por cima de tudo, em cima de dor, em cima de tudo para fazer o que ele quer. Você não vê isso. Dói, mas você continua fazendo. Por isso, a maior coisa que podíamos dar à criatura era a nossa vontade. E nela concentrávamos todo o nosso ser. Poderia o amor ser mais intenso? Um milagre mais intenso que isso? É mais. Porquanto pudéssemos dar à criatura, a nós nos parece nada em comparação de dar nossa vontade reinante e dominante nela. Porque nas demais coisas que podemos dar, são os frutos de nossas obras, de nossos domínios. Em troca de dar nossa vontade, não são os frutos, mas a nossa própria vida e os nossos próprios domínios. Quem tem mais valor, os frutos ou a vida? Certamente a vida, porque com dar a vida do nosso querer, damos ao mesmo tempo a fonte de todos os nossos bens. E quem possui a fonte dos bens não tem necessidade dos frutos. E se a criatura nos desse tudo, fizesse os maiores sacrifícios,
mas não nos desse seu pequeno querer para fazer reinar o nosso, nos daria sempre nada, é mais. Quando as coisas não são produzidas por nosso querer, por quão grandes sejam, olhamos para elas como coisas estranhas a nós e que não nos pertencem. Depois eu estava pensando no que Jesus me havia dito e dizia entre mim: será possível tudo isto, que o divino querer chega até bilocar-se para reinar na criatura, como em sua própria sede, em seu seio divino? E Jesus acrescentou: minha filha, você sabe como isso acontece? Suponha um pequeno e pobre tugúrio, um pequeno e pobre quarto, assim, uma coisa assim, onde um rei, levado por amor a este antro, quer habitar dentro. Assim que desde... Oi, filho! Assim que desde dentro daquele antro se escuta a voz do rei. Partem as ordens do rei, saem suas obras. Dentro daquele par de eles estão os alimentos adequados para alimentar o rei, a cadeira para sentar-se digna dele. Assim que o rei nada mudou do que convém à sua real pessoa, só mudou o quarto da habitação real. Por sua vontade e com grande prazer escolheu a favela. Então ele que escolhe vir habitar em nós, na nossa favela da nossa alma. Mas ele não deixa de ser Deus habitando na nossa alma. Ele vem por amor. Por amor. Com a própria vontade dele, ele quis vir. Então a gente tem a mesma coisa que querer que ele venha. Ele não vem, nada obriga ele a vir, ele vem por livre e espontânea vontade. Ele criou a gente também assim livre e quer livremente que a gente ame ele com essa liberdade de querer ele. A pequena favela é a alma, o rei é a minha vontade. Quantas vezes escuto a voz de minha vontade que implora, que fala, que ensina no pequeno favorzinho de sua alma? Quantas vezes vejo sair minhas obras e governo, vivifico e conservo todas as coisas criadas, desde seu pequeno barraco? Minha vontade não leva em conta a pequenez, mas bem lhe agrada sumamente. O que vai buscando é o absoluto domínio, porque com o absoluto domínio pode fazer o que quer e pôr o que lhe agrada. Então depois eu vou meditar esse trecho. Só dei uma olhada nele, muito lindo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.